Hoje quero homenagear o maior poeta brasileiro da atualidade, o príncipe dos poetas, Paulo Bonfim, cujas obras têm valor inestimável para a literatura brasileira. Selecionei um poema de magnitude ímpar para exaltar nossas almas. Aquilo que não fomos. Ninguém tem culpa daquilo que não fomos. Não houve erros, nem cálculos falhados sobre a estepe de papel. Apenas não somos os calculistas, porém os calculados. Não somos os desenhistas, mas os desenhados. E muito menos escrevemos versos. E sim, somos escritos. Ninguém é culpado de nada neste estranhar constante. Ao longe, uma chuva fina molha aquilo que não fomos. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com uma lição de Steve Jobs. Seu tempo é limitado. Então, não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não deixe que a opinião dos outros cale a sua voz interior. Em virtude da oscilação da economia, está cada vez mais difícil fazer negócios alavancarem. Por isso, vamos conversar com o consultor de marketing jurídico Alexandre Mota, que nos dará dicas preciosas de como atrair novos clientes. Ele é graduado e pós-graduado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, palestrante, apresentador do programa Conversa Legal, autor do livro Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda. Então, Alexandre Mota, é uma grande honra ter você aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Saiba disso. Para nós, chamarmos você é sinal que nos interessa bastante levar ao telespectador informações sobre este marketing jurídico, que é muito importante. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui de marketing jurídico, como o advogado deve se promover aí no mercado, sempre dentro do Código de Ética, sim, né? Então, agradeço a oportunidade. Vamos falar, sim, sobre um pouquinho aí do marketing jurídico. Ótimo, fico bastante satisfeito e contente, porque a nossa posição aqui é esta, é informar bem a sociedade, o telespectador, enfim, o povo brasileiro, que carece muito de informações, né? Exato. Principalmente o advogado. Muito advogado, hoje em dia, não sabe nem da existência do marketing jurídico, das possibilidades por trás do marketing, né? Ele acha que ainda existe aquela proibição, né, em cima do marketing jurídico. E hoje a gente vai falar aqui sobre vários itens que podem ser feitos. Mas isso em decorrência do próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Exato. Aquele artigo 7º, não sei se você já teve a oportunidade de ler, o artigo 7º do Estatuto da Ordem, ele é bastante preocupante para o advogado. Mas ele terá que cumpri-lo, porque há uma imposição da Ordem dos Advogados do Brasil e é uma imposição ética também. Exato. Não é? Exato. E tem muita gente que nunca leu o Código de Ética, nem o Provimento 94, né? E simplesmente tem a noção de que marketing, publicidade, esse tipo de coisa não pode ser feito. Então ele fica com medo do Código de Ética. Na verdade, o Código de Ética ele está limitando alguns pontos ali para a coisa não ficar comercial. Claro. Mas você pode sim criar uma marca, falar do escritório. Então a gente vai explicitar aqui vários itens. Porque, veja, nós estamos no início do programa, mas eu quero aproveitar esse gancho que você está me dando no seguinte sentido: o advogado, quando chega numa posição um pouco mais destacada, ele tem necessidade, não é, de
enviar aquilo todo que ele conseguiu, aquelas conquistas, para a sociedade. Porque ele necessita dizer como ele chegou lá. Exato, não é? Exato. Ele contar a sua história. Contar a sua história. Exato. E hoje em dia a gente vê muito advogado novo, não tem a história, né? É claro. O advogado antigo, não o antigo de cabeça, mas o antigo com tradição, ele precisa sim contar a sua história. Você falou em advogado novo, e eu vou ter a ousadia de dizer que já está na 4ª edição. Eu escrevi um livro chamado Iniciação e Formação do Advogado Criminalista. Já está na 4ª edição. Olha. Então, lá a gente encontra alguma coisa de sustentabilidade, né, ao iniciante da advocacia. Perfeito. Mas, muito bem, o importante aqui é você, não sou eu. Eu queria que você, então, informasse o nosso caro telespectador, não é, o que significa, o que é o marketing. O que é o marketing? E depois, ele é importante para a advocacia, como você já deu um ensaio. Agora, prossiga. Tá. Na verdade, né, eu sempre brinco com os advogados. Tirando o marketing ético, que está dentro do Código de Ética, não existe outras possibilidades para o advogado se promover, né? Então, hoje, o marketing jurídico, na minha visão, é o caminho que pode ser trilhado dentro do Código de Ética. Eu vou repetir dentro do Código de Ética. Não há dúvida nenhuma, né, pode repetir. Constantemente, porque é realmente dentro do Código de Ética. Se ele não trilhar esse caminho, ele não tem um outro caminho alternativo para trilhar. Essa é a verdade. Claro. Né? Então, hoje, o marketing jurídico é essencial para o advogado que quer se mostrar, quer fazer uma marca, uma história, que nem a gente falou, né, dentro do mercado. Então, realmente hoje eu não vejo um outro caminho possível dentro do marketing. E é engraçado que eu estava falando que muito advogado não conhece o marketing jurídico. E isso é uma realidade. Porque não conhece o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Exato, é? Exato. Então ele fica, e eu já presenciei vários casos deles, da pessoa ficar desesperada. Porque ela está com o escritório, ela está com aquela cabeça ainda de que é só abrir o escritório, pôr uma plaquinha ali, ficar sentado e o cliente vai aparecer. E ele está vendo que ele não está conseguindo pagar as contas, trabalhar da maneira correta. Então o marketing jurídico vem para mostrar como é que é, né, essa atuação em termos de marketing, uma visão mais, eu não vou ousar falar mercadológica, mas voltada para o mercado. E ele, sim, aí se posicionando da maneira correta. E eu vejo muita gente desesperada, eles não sabem. Você sabe que eu dou uma palestra chamada Advogado, como se posicionar no mercado atual. Olha que bom. E tem uma parte, que é a parte mais divertida da palestra, onde eu mapeei vários casos, né? Eu coloco as imagens lá dessa falta de noção, vamos dizer assim, do mercado hoje. Então é o cara que quer se promover e faz um acordo lá com a pizzaria local, põe o logotipo dele na caixa da pizza e distribui para todo mundo. Tem uns absurdos, assim, né? Então, esse é o desespero, né, de não saber o que é o marketing jurídico e não entender o código de ética, que nem você comentou. Né? Então, dá para fazer muita coisa dentro do código. Sim, mas ele como profissional do direito, porque ele é um profissional do direito, quer queira, quer não, o advogado é a peça importantíssima do tripé da justiça. Exato. Se não existir o advogado e o Ministério Público, obviamente, não há uma ação judicial. Por quê? É o advogado quem provoca o judiciário. É o Ministério Público, na área penal, por exemplo, quem oferece uma denúncia ao juiz competente para que ele receba, e aí então se prolonga a ação penal. Então tudo isso tem coerência, sim, eu acho que tem coerência e é muito importante. O advogado, na minha visão, ele precisa, a Ordem dos Advogados do Brasil precisava rever as posições sobre o Estatuto da Ordem nesse sentido. Exato. O que você acha? Você sabe que agora saiu, né, aliás, acho que 2 meses atrás, saiu o novo Código de Ética dos Advogados. Que bom. Só que eles ia começar a valer. Mas ainda não foi. Ainda não está atuante. Não está atuante. Ele ia entrar em maio. Não. Ia entrar em maio, e aí pediram por algumas revisões e tal, vai entrar agora em 1º de setembro. Tá? Sim.
A verdade é, comparado o antigo com o novo, pouca coisa mudou. Principalmente em termos de marketing, né? Que é a minha área de atuação, principalmente em termos de marketing. Então, houve uma revisão, mas não uma revisão completa. Não aquela revisão onde os advogados pudessem ter novas ferramentas, pudessem ter uma ampliação de atuação, vamos dizer assim, em termos de marketing. Sim. Eu acho que cabe ao AB rever um pouquinho mais e cabe ao advogado também pressionar um pouquinho mais, porque existe muita coisa que pode ser feita dentro da ética. A gente sabe que é proibido, mas dá para você trabalhar com ética naquela ferramenta. Né? Então, Alexandre, ainda há tempo. Ainda há tempo. Quem sabe se, depois que eles assistirem essa nossa conversa, eles vão se interessar por esse texto bastante importante. Bem, eu queria fazer uma outra pergunta a você, que eu acho que é prudente. Quais são as permissões e restrições do marketing jurídico? Tá. Eu vou agregar uma aqui nessa pergunta, que é a seguinte, sobre o Poder Judiciário também e sobre o Ministério Público, tá bom? Tá certo. Por favor. Olha, o que a gente pode falar? Vamos falar em alguns blocos de atuação, né? Sim. Então, o primeiro grande bloco de permissões dentro do Código de Ética é você criar uma imagem bem definida, né? Então, você pode ter um site, você pode ter o folder, os materiais institucionais... Isso é promoção. Então, isso, na verdade, se cria uma imagem. Sim. O mercado precisa entender quem você é e da maneira correta. Então, isso é permitido. Inclusive, nesse novo Código de Ética, alguns itens que estavam meio obscuros, né, com falsos entendimentos ali, foram sanados. Como, por exemplo, as redes sociais. Então, hoje a rede social é permitida, a gente só não pode vender o escritório de uma maneira absurda. Claro. Né? Então, esse primeiro grande bloco de criação de imagem é completamente permitido, desde que você crie uma imagem... construtiva, vamos dizer. Exato, informativa. Né? Então, esse é o primeiro. Agora, vamos falar em termos de ações de falar com o mercado, interatividade com o mercado. Você pode sim ter uma interatividade com o mercado, porque veja, até já entrando numa pergunta que sempre me fazem de prospecção e tal. Prospecção, basicamente, a gente está falando de ganhar dinheiro. Tá? Vamos ser realistas, né? Ganhar dinheiro. Se eu estou falando de ganhar dinheiro, por que não explorar o meu próprio cliente? O cara que já está comigo, o cara que já confia no meu serviço, né? Então, trabalhar com esse cara. Retomar contato com pessoas que passaram pelo escritório, né? Às vezes, uma ligação é tudo que está separando você de um cliente que já passou pelo escritório. Né? Isso é um marketing. Esse é o marketing, exato. Então, como vai você? Tudo bem? Puxa, faz tempo que eu não te vejo. Exatamente. Mas como é que está a sua família? Eu soube que você nasceu uma filha, uma coisa parecida com isso? Exato. Olha aí, telespectador, que coisa bonita. Pois é. Além de você ter esse network, esse melhor tratamento, né, com as pessoas que passaram pelo escritório, você reativa, né? E você pode, inclusive, mostrar o resultado que você deu no passado para ele. Né? Olha, lembra que trabalhamos... No caso tal, teve uma vitória do escritório. É verdade. Então, às vezes, as pessoas não fazem esse trabalho com um cara que já gostou do seu trabalho e que simplesmente parou de conversar com você. Entendeu? Então, esse tipo de ação, os escritórios, muitos não fazem. Eles esquecem de promover esse tipo de coisa. Né? Sim. E ações de se mostrar da maneira correta. Né? Artigos, palestras, o próprio network que a gente falou, as parcerias. Então, não existe impedimento nesse tipo. O formato é permitido. O conteúdo que as pessoas erram muito. Então, que nem eu falei das redes sociais. Redes sociais é permitido. O que não pode é você colocar lá, venha falar conosco, você tem direito a isso. Incitar algum tipo de ação. Né? Então, criando dois grandes blocos aí de permissões, né, que nem você falou, eu acho que essas são as principais. A criação da imagem e essa amostra do que você é no mercado. Muito bem. As restrições são essas que, naturalmente, você colocou muito bem, de uma forma saudável,
Porque você não pode se expor, o advogado não pode se expor ao ponto de chegar e dizer, ó, vem aqui que eu tenho uma promoção especial. Exato. Nada disso, não existe promoções. É um absurdo, dentro da advocacia é um absurdo você falar em promoção, né? Claro, eu já acho particularmente um pouquinho absurdo aquela coisa de diminuir preço, né? Ah, se o concorrente faz ali, eu vou fazer mais barato. Não, mas você sabe trabalhando... que existe isso, existe, né? Existe muito. Mas eu particularmente acho um absurdo, porque se você tem uma qualidade de trabalho, você tem que cobrar pelo aquele estudo que você fez. Muito bem. Você estudou a vida inteira, então você tem que cobrar. E aquela perguntinha que eu agreguei aí nessas permissões e restrições do marketing jurídico ao advogado, sobre o Poder Judiciário e sobre o Ministério Público? Eu não vejo muito essa esfera trabalhando muito com o marketing jurídico. Eu vejo muito mais o advogado, né, o que tem o escritório, ou mesmo o advogado solo, ele fomentando as ações de marketing. Nessa esfera que você comentou, não vejo muita aplicabilidade do marketing, né, do marketing jurídico, e nem as pessoas procurando esse tipo de coisa. Mas eu só vou dar um exemplo para você, não sei se cabe ou não, você que vai me dizer. Lógico. Porque hoje nós estamos aprendendo com você. Que isso. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele faz, agora surgiu uma vantagem a respeito de alguma coisa no sentido da conciliação. Se o presidente vem hoje aqui no programa Direito e Justiça em Foco, ele vem falar sobre a conciliação, ele está se expondo ou ele está dizendo ao povo que conciliar é muito melhor do que manter uma ação durante muito tempo e não se sabe qual o tempo que seria. O que você acha? Seria um marketing jurídico nesse aspecto da conciliação? Nesse aspecto, sim. Porque, veja, ele está levando informação para o mercado, né? Que nem você comentou, olha, é melhor conciliar do que ficar anos brigando. Claro, né? Claro. Mas, então ele está levando informação, o marketing, ele responde em função disso, porque você está levando informação, as pessoas começam a te ver como aquela pessoa que entende daquele assunto, que é um captador ali daquele segmento. Por exemplo, agora, na parte do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, do estadual, ele vem aqui no programa Direito e Justiça em Foco, como já veio, não é? E ele diz, olha, nós estamos fazendo isso em benefício da sociedade e tal. Não seria um marketing também de bom senso e de boa cultura para o povo, para a sociedade? Ele está criando uma imagem para ele. Está criando uma imagem. Exato. Exatamente. Ele está formando a imagem dele ali. Muito bem. Agora, quais são as melhores formas de se conquistar novos clientes? Novos clientes. Isso, para o advogado. Aham. Especificamente. Essas são as principais perguntas que acontecem comigo em todas as reuniões que eu bom. vou. Tá vendo? Então, eu não fugi à regra, então. Não. Que bom. Então, na verdade, as pessoas estão muito preocupadas com isso. Sim. Como conquistar novos clientes. Só que eu vejo um erro muito grave. Eu falei de dois grandes blocos, né? Da criação da imagem e dessa fase prospectiva. Claro. As pessoas querem prospectar sem ter uma imagem definida. Esse é o grande erro do mercado. O cara que não tem 5 itens principais, eu vou até comentar aqui, os 5 itens institucionais importantes para um escritório é o logotipo, o site, o folder impresso, o folder digital e a newsletter. Isso hoje, né? Isso hoje. Atualmente. Né? Atualmente. Então, esses 5 são essenciais para criar a imagem do advogado, né? Para essa interação acontecer. A pessoa, às vezes, não tem nada disso e quer prospectar. Só que ele não entende a visão do mercado. A visão do mercado é o seguinte, infelizmente é a seguinte, todo advogado é igual. Você é igual do outro da esquina, que é do outro da esquina. O que for melhor e tiver o melhor preço é o que eu vou contratar. Ele não entende as diferenças de capacitação de cada um, entendeu? Então, se você não tem isso, esses 5, você já está um passo para trás, né? Sim. Então, eles esquecem dessa fase inicial e querem prospectar. Agora, falando em termos de prospecção, aqueles 3 pontos que é o que eu sempre falo. Vender mais para o mesmo cliente, retomar contato com inativos e ir ao mercado buscar novos contatos. E esse buscar o contato é levar informação. Sim. Né? Então, aquilo que a gente comentou dos artigos, de ministrar palestra, das parcerias. Então, isso é muito importante. As pessoas, às vezes, têm preguiça, essa é a verdade. Eu vejo isso muito.
Ter que dar palestra dá trabalho? Dá, mas traz resultado. Escrever artigo dá trabalho? Dá, mas traz resultado. Se bem trabalhado no marketing, traz o resultado. Mas muitas vezes as pessoas pensam, eu prefiro assistir a novela. Porém, há uma norma no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que ela se refere à captação de clientela. Uhum. Então, esta é crucial. Crucial. Eu acho que é. Agora, será que não seria que os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, não entenderia como captação de clientela um simples telefonema a um cliente antigo? Ele não é novo cliente, ele é um antigo. Não é? Dizendo, olha, eu estou aqui, eu existo, se você tiver alguma coisa importante, venha me procurar. Quer dizer, isso no pano de fundo, né? Uhum. No pano de fundo. O que você acha? Eu não vejo problema né? no antigo, porque ele é um cara que já passou pelo escritório e, veja, ele só vai aceitar falar com você se você fez um trabalho bom. Né? Ele já teve o conhecimento do escritório e já foi atendido de uma maneira correta. Eu vejo o problema no escritório que passa a mão no telefone e começa a ligar para as pessoas que nunca viram ele na frente. Aí existe algum tipo de problema. E os e-mails? Ele pode mandar e-mail também, não é? Teoricamente... Dando alguma informação, vamos dizer. Já que você tocou nesse ponto também bastante importante. A informação, ela é importante, ele pode mandar aos seus clientes uma informação. Exato. Aos clientes, você falou bem, aos clientes sem problema. Então, eu ter no meu mailing hoje os clientes atuais, os inativos, né? E as pessoas que estão entrando em contato com o escritório, não tem problema algum. Inclusive, a newsletter é justamente isso, levar informação, pelo menos uma vez por mês, informações focadas para aquele mailing autorizado do escritório. Você já falou a respeito da internet, você já falou das redes sociais, óbvio, e todo advogado deve estar presente nesse momento. Esse momento é importante. Tanto é que os advogados antigos, não é? Eu, por exemplo, se retornasse à advocacia, eu não ia ter problema algum pelo seguinte fato, porque eu conheço bem a internet, conheço bem as redes sociais, e eu sou de fácil, não é, adaptação a esta evolução que é normal. Nós temos que estar presentes nessa evolução. Como eu não retornei à advocacia, eu prefiro me manter nessa posição, inclusive fazendo o que eu faço, não é? Dando um sentido de público, né, para uma natureza pública, dando informações à sociedade, eu estou muito contente. Mas eu acho que os advogados mais antigos, eles teriam mais dificuldades. O que é que você acha? Eu acho que um pouco. Tem muita ferramenta hoje que é criada com uma cabeça voltado para uma pessoa que já entende né? Sim, claro. Então, às vezes, fica um pouquinho difícil. Não que seja impossível, né? Uma pessoa um pouquinho mais distrada aí voltar ativa e atuar dentro das redes sociais, essa parte mais de internet. Eu não vejo problema algum. Precisa só uma adaptação mesmo. Bem, antes de eu, naturalmente, dar prosseguimento ao nosso programa, eu queria dizer o seguinte, que os meus netos já sabem mexer no computador melhor do que eu, viu? Muito bem, eu vou chamar um pequeno intervalo agora, tá bom? Tá certo. Daqui a pouco nós vamos retornar com essa conversa importantíssima, é uma informação maravilhosa. Tenho certeza absoluta que o telespectador, o advogado, o profissional do direito, está ali sentadinho na poltrona, saboreando, junto conosco, junto comigo, porque eu estou me deliciando aqui com você. Que bom. Viu? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Tenho pronunciado em inúmeras oportunidades que o Poder Judiciário é o único poder confiável. A maciça maioria de magistrados que compõem cada unidade estadual dos tribunais de justiça representam a mais elevada qualidade do serviço público. Informo à sociedade brasileira de que as sentenças judiciais são justas, servindo ao fim prático de implantar a paz entre os homens. Portanto, a plataforma da magistratura, composta por julgadores na expressão de sã consciência de conduta, professada pelo sacerdócio de voto perpétuo, não deixando-se naufragar em oceano tormentoso.
Para que se tenha conhecimento, os ministros do Supremo Tribunal Federal chegam para compor o sodalício, transpondo os pórticos do Areópago por escolha do presidente da República, retirando dos tribunais inferiores os magistrados que lhe interessa politicamente. Diga-se que outrora a escolha recaía sobre aquele que ostentava as matizes de pureza e alma, bem como a pujança de seu saber jurídico, iluminado pelo princípio imaculado de honra, de independência, de patriotismo, de consciência pública e dos sentimentos de direito e justiça. Enquanto durar o poder de interesse, temos que confiar nos poucos ministros iluminados pela sublime luz de outrora. Fazer uma boa monografia é tão importante quanto passar em um concurso, pois reprovar na monografia depois de anos de dedicação e investimento é frustrante e resulta em perdas irreparáveis. Por isso, quando não souber o que fazer ou por onde começar o seu TCC, conte com o assessoramento acadêmico da SOS Monografia Jurídica. Ela possui profissionais da área de direito que atuam como professores orientadores particulares, orientando a elaboração de trabalhos acadêmicos, digitação, formatação ABNT, revisão ortográfica, leituras críticas e tudo que possa ser útil para o desenvolvimento da pesquisa em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Portanto, não deixe de consultar a SOS Monografia Jurídica. Retornamos. Hoje conversando com Alexandre Mota, aquele que, afinal de contas, está aqui para nos falar sobre o marketing jurídico. É muito importante. E enfocando aqui a advocacia. Muito bom, viu, Alexandre? Gostei muito, nós nos demos muito bem. Você tem site? Tenho sim, da consultoria, né? www.inrise Consultoria, vou soletrar. É INRISE consultoria.com.br. Estamos colocando no rodapé da imagem. Perfeito. Tá bom? Tudo bem. Ótimo. Muito bem. Vamos prosseguir com a nossa conversa. Vamos né? lá. Muito bem. Quer dizer que o que pode auxiliar o advogado a divulgar o seu trabalho é, naturalmente, uma conferência, uma palestra, não é? E isso é importante também, não é? Exato. Toda ferramenta de marketing tem uma rotina própria, né? Então, tudo isso que você comentou, por exemplo, palestras. Uma rotina sadia dentro do escritório é uma palestra por mês, né? Com foco, né? no mercado. Artigos, uma vez por mês o escritório deveria gerar conteúdo próprio. Então, existem existem as ferramentas, mas não para ser implementada de vez em quando. Existe uma rotina própria para cada uma dessas ferramentas. Sim. Né? Você tocou numa palestra, você falou em escritório. Agora me vem à mente uma pergunta a respeito disso. Então, o advogado pode, sobre um tema, proferir uma palestra no seu escritório? Pode. Veja, existem duas esferas em termos de palestra. Você ministrar uma palestra dentro do seu escritório, aí você pode só chamar os seus conhecidos, tá? Sim. Só que existe o outro lado, que é, por exemplo, uma associação saber que você é especialista em determinado ponto e te chamar para palestrar. Claro. Né? E aí Como a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, Exato. inclusive, sou palestrante da Ordem dos Advogados do Brasil na seção de cultura, Perfeito. eventos e cultura. Eles me chamam sempre para fazer palestras. Exato. Eu vou bastante satisfeito. Lógico, com certeza. Então, você é chamado e você aí sim está na frente de outras pessoas que, teoricamente, Claro. não são seus clientes. Né? Claro, E aí você claro. vai desenvolvendo isso. E a verdade é, prospecção
quando você cutuca o mercado, Sim. ele retorna para você. Se você leva informação de qualidade, as pessoas querem saber mais. Essa Claro, é a verdade. Claro, Tá? claro. Muito bem, você falou em qualidade. A famosa propaganda boca a boca para o advogado pode repercutir no perfil do profissional? Olha, o boca a boca... É o boca a boca. As indicações e tal, né? Veja, marketing nenhum, por melhor que seja desenvolvido, vai bater as indicações, o boca a boca. Nunca. Por melhor que seja desenvolvido, ele não vai bater as indicações. Só que fisicamente as indicações elas acabam uma hora, né? Então qual que é uma trajetória inteligente do escritório? Explore as suas indicações, o seu boca a boca, Sim. mas paralelamente tenha um marketing forte, tenha a coisa rodando, porque na hora que uma acaba, a outra continua, né? Certo. Então muitos escritórios, isso aconteceu comigo várias vezes, eu faço uma reunião com o escritório falou, ok, Alexandre, nós não vamos fazer uma consultoria com você. 3, 4 anos depois ele entra em contato. Alexandre, nós vamos fazer a consultoria de marketing agora, só que se eu não tiver clientes daqui a 2, 3 meses, eu fecho as portas. E aí eu não tenho possibilidade nenhuma de fazer nada. E eles fecham, porque ele investiu só na indicação, só no boca a boca. E isso foi ficando escasso. Né? Por exemplo, você diz que não há possibilidade de fazer uma propaganda do advogado, vem aqui e tal, no meu escritório, que eu faço isso, aquilo outro. Mas o advogado pode, por exemplo, patrocinar um programa de televisão? Ele pode fazer o patrocínio de um programa, como por exemplo esse programa, né, que tem um foco muito interessante. Você acha? Que bom. Eu acho, com certeza. Você está levando informação para o mercado. É isso que faz a cultura. Olha aí, advogados, prestem bem atenção no que o Alexandre Mota está falando, hein? Esse programa é informativo, é muito bom. Olha aí, e ele é que está dizendo isso. Com certeza. Tanto atentos, hein? Com certeza. Então, vamos fazer aqui uma mesa redonda com advogados. Perfeito. É? Então ele pode patrocinar isso. O que ele não poderia fazer é, por exemplo, no intervalo do programa, colocar uma propaganda dele. Ele não poderia ele só não poderia fazer isso. Ele poderia sim patrocinar no sentido de levar mais informação, né? E capacitar cada vez mais. O que ele não pode é fazer esse tipo de venda. Né? Eu fico satisfeito você falar nesse aspecto, porque aqui eu convido muitos advogados. Sim, onde você está sentado, sentam também excelentes advogados, advogados de ponta, né? E eles conversam comigo sobre qualquer tipo de tema. Qualquer tipo de tema. Então, eu acho que é por isso que eu te fiz essa pergunta, não é? Porque eu acho importante eu colocar aqui um advogado que o telespectador vai se sentir bem ouvindo, não é, a informação daquele, afinal de contas, que é o defensor, não é? Eu entendo que é o defensor da sociedade também. Com certeza, não tenho dúvida. Muito bem. Então, Alexandre, como você vê a construção de uma marca jurídica, por exemplo? Ela é realmente fundamental para o advogado? É extremamente fundamental. Hoje, as pessoas erram muito nisso, como eu comentei, não ter uma imagem definida. Né? As pessoas que estão se destacando hoje, inclusive nessa crise que a gente está passando, são as pessoas que já criaram, pelo menos já estão mais avançadas com esta imagem definida no mercado. Sim. A gente falou dessa parte prospectiva, eu até comentei, o principal erro é não ter uma imagem definida. Veja, o que a gente quer? A gente quer que o mercado veja o nosso logotipo ou veja os nossos materiais, entenda quem está por trás desses materiais e saiba qual que é o resultado que a gente traz para o mercado. Sim. É isso, é a imagem que a gente cria. Eu sempre brinco nas palestras, se você vê o M lá do McDonald's, você vai saber qual que é o tipo de comida que está ali por trás e qual que, se você gosta ou você não gosta. Né? Então, a pessoa criou uma imagem. Tudo bem que a gente está falando de comida, não uma imagem... Mas se você falar hoje de Pinheiro Neto, Demarest, você sabe quem está por trás, qual o tipo de resultado, qual o tipo de trabalho. Então, essas são imagens jurídicas bem trabalhadas. Quer dizer, o nome de certos advogados já é uma imagem, já é uma marca jurídica. Já é uma marca jurídica. Mas é engraçado, a gente acha que a gente percebe esses escritórios. Mas não, existe um departamento de marketing lá de 15, 20 pessoas trabalhando essa marca constantemente. É claro, para não ficar no esquecimento, exato, né? Não é exato. isso?
Então, essa marca definida, essa marca constituída, né, de entendimento do mercado é essencial hoje. E veja que as pessoas confundem muito, né, achar que ter uma marca é ser conhecido nacionalmente. Não precisa, você pode criar uma marca no bairro e depois você vai expandindo, né? As pessoas confundem muito, mas ter uma marca definida. Sim, porque há advogados que estão sediados nos bairros. Sim, com certeza. Por que Eles não são criar... conhecidos nos Exato. bairros. Por que não criar sua imagem no bairro? Depois você vai ampliando, se esse for o objetivo do escritório. Isso é muito importante. Agora, você fala em marca, em marca fundamental, essa coisa toda e tal. Nos Estados Unidos, todas as pessoas têm consciência já, porque aprenderam lá atrás, quando faziam, naturalmente, quando iam para a escola fundamental, aquela coisa toda, eles já têm conhecimento de que, que eles necessitam de um especialista na área jurídica para resolver problemas que eles têm. Que seja até um probleminha simples, mas todos vão consultar os advogados. Isso procede? Com certeza. Eu cito os Estados Unidos porque, para mim, é o exemplo que a gente pode dar com segurança. Exato. Você sabe que nos Estados Unidos não existe um bloqueio de ações de marketing. Eles podem fazer o que eles quiserem. Então, eu fiz um curso na Califórnia 6 meses. Então, conte para nós. Eu fiz um curso de especialização em marketing durante 6 meses na Califórnia. E quando você está assistindo televisão, você vê propaganda de margarina, de advogado, de carro, de advogado, de comida, de advogado. É uma atrás da outra, porque eles não têm impedimento, né? E não é tão caro você investir em televisão lá. E eles não têm senso de ética, entre aspas, nenhum, porque eles querem vender, essa é a verdade. Então lá tem algumas propagandas incentivando a coisa a acontecer. Lá tem uma propaganda que fala assim, tem até um outdoor falando assim, é um cara que fala, só trabalha com divórcio. E é engraçado porque ele fala assim, life is too short, get a divorce. A vida é muito curta, sim, claro. Se divorcie. Eu sei, então ele está incitando a coisa, né? E eles fazem assim mesmo. Você vê uma propaganda e o cara tá falando, se você sofreu um acidente, fale comigo porque eu vou destruir o seu concorrente. E é bem atirado a mesma coisa. Então, eu não cortando o seu raciocínio, Alexandre, eu suscitei esse tema porque eu tenho conhecimento disso. Perfeito. Lógico, eu vi essa publicidade na televisão várias vezes. Exato. Então lá é livre, não é? Não tem então continue, por favor. Né? Então, lá eles têm essa cultura mesmo, de que se você precisar de um auxílio jurídico, vai existir um especialista, vai existir um cara que pode responder. Sim, mas ele pode fazer a publicidade dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Como você disse, se alguém te molestar em tal problema, né, venha me procurar porque eu vou destruir o adversário. Exato. Olha só, gente, não é? Eles fazem assim. Eu ouvi isso já. É bem atirado, bem objetivo, bem né? objetivo, bem atirado mesmo. Tem umas que caem até no mau gosto, para falar a verdade, sim. de tão atirado que as pessoas são. Sim, mas isso que acho que é marketing também, não é? O mau gosto, porque o mau gosto é marketing também, não é? Acaba viralizando aí, inclusive nas redes sociais e tal. Mas eles não têm restrição nenhuma, então eles fazem marketing. Então tá na cultura deles do mesmo jeito que um carro, que a margarina, que o hambúrguer, entendeu? Que é diferente da nossa, que bem mais restrito. E a assessoria de imprensa, como é que fica? Nós podemos falar sobre isso? Sim, a assessoria de imprensa é muito... Mas ela pode ser também entendida como captação de clientes? Eu não vejo como isso. Eu não vejo como isso, porque veja, o que uma assessoria de imprensa faz? Ela faz a ponte entre o conteúdo do advogado e as mídias grandes. Claro. Né? Agora, se o advogado não tem conteúdo bom, mesmo a melhor assessoria de imprensa não consegue fazer nada com ele, tá? E por isso que eu falo que o advogado, o escritório, precisa ter rotinas internas de marketing para depois se expor no mercado. Claro. Né? Então, essa criação de artigos, essa criação de conteúdo próprio vem antes da contratação de uma assessoria de imprensa. E tem muita gente que contrata uma assessoria de imprensa, não quer fazer esse conteúdo próprio, e quer aparecer nas mídias, mas aí não funciona. Mas a assessoria de imprensa é sim um método
viável para você aparecer nas mídias, mas entendendo uma coisa, ela destaca seu nome no mercado, ela mostra quem você é, mas ela não é uma coisa que se você aparecer, você já vai ter clientes. Você tem que trabalhar em função do que você está aparecendo nas mídias. Claro, claro. Você já falou a respeito, por exemplo, de eventos, né? Que o advogado deve estar sempre presente. Mas eu quero que você nos diga aqui a respeito do recém-advogado, ou seja, aquele que está se iniciando na profissão. Ele deve fazer parte de eventos, de palestras e, naturalmente, até proferir alguma conversa, alguma palestra sobre um tema? Com certeza, não tenha dúvida. Independente do tempo de carreira dele... Mas ainda ele não está inibido, ele né? está um pouco inibido. Sempre ele está, mas eu acho que eu sempre brinco. Dê a cara para bater. Você pode dar as duas, 3 primeiras palestras não forem muito boas, mas você vai começar a se desenvolver. Agora, se você nunca começar, você nunca vai se desenvolver. Essa é a verdade. Então, respondendo sua pergunta, vamos dividir em 2 blocos. Sim. Palestras, ele tem que começar a mostrar o seu conteúdo, né, o que ele acha de determinados pontos, e eventos, que você... E aí, eventos, a gente pode falar de visitação a eventos, né? Então, você pode mapear quais são os 5 nichos de atuação que eu quero atuar. Eu gostaria de atuar para transportes, para imobiliário, para informática, né? Mapear e começar a visitar esses eventos, começar a fazer o networking acontecer. Sim. Né? Então, nada impede. Inclusive, esses 2 pontos muitas vezes não tem custo nenhum. Né? É só botar a mão na massa. Mas ele não pode, por exemplo, entregar um panfletozinho dizendo eu sou o advogado do bairro, me procure e tal. Isso ele não pode. Isso não pode. Chama-se captação de clientela, né? Exato. Que engraçado, como é diferente uma cultura da outra, não é? Pois é. Nos Estados Unidos, o indivíduo vai à televisão e diz, olha, você vem me procurar que eu vou destruir o seu adversário. E aqui ele não pode dizer... Olha, vem me procurar, pelo menos por uma consulta. Exato. Não é? Exato. Porque já é entendido como captação de clientela. Exato. Panfletagem, acho que é uma das coisas que as pessoas fazem, tem muita gente que faz. Eu sei que faz. E não pode fazer. Está bem explícito no Código de Ética. Me diga uma coisa, Alexandre. Puxa vida, você é uma pessoa que é admirável, viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Isso é muito importante nós informarmos a sociedade sobre esse aspecto, porque eu entendo que todas as pessoas devem ter um advogado de confiança. O advogado de confiança deve fazer parte da família. Também acho. É importantíssimo, porque nós, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, o nosso povo está sendo cercado de uma obstaculização no sentido da informação. Porque o nosso sistema político, ele não é um sistema político totalmente democrático. Vamos falar totalmente democrático. Então, o Estado Democrático de Direito deveria ser para todos. Todos são iguais. Não é? Então, eu tenho que ter uma oportunidade na vida, então eu vou usar essa oportunidade e vou mostrar às pessoas que eu tenho condições. Estabilidade moral, estabilidade da dignidade, tudo isso faz parte do corpo intelectual do advogado, você não acha? Com certeza, não tenha dúvida. Bom... você falou que eu sou admirável, mas eu estou te admirando aqui, né? Nesse papo que a gente está tendo aqui hoje. Eu concordo um gênero, número e grau do que você está comentando aqui. Exato. Fico muito contente. Agora, me diga uma coisa. Você acha que o advogado deve se aperfeiçoar na oratória? Sim, não tenha dúvida. A gente parte do princípio que a gente quer ver um advogado que saiba falar bem. Ótimo. Não é verdade? E hoje está muito difícil, hein? E hoje está muito difícil, é engraçado. Me perdoe, mas é verdade. Essa é a verdade, eu concordo. Você pega advogado que está saindo da faculdade que não sabe falar, você não sabe escrever. Como isso? A gente não quer esse advogado, a gente não quer esse formato de advogado. Né? Do mesmo jeito que a gente não quer ver um médico de orelha furada, né? A gente não quer ver. Tudo bem, pode ser até um estereótipo, mas a gente não quer ver esse advogado, né? E hoje está muito difícil. O advogado que sai da faculdade muitas vezes não sabe nem ler.
Você sabe por que isso? Eu tenho a resposta. Quero saber. Porque hoje as faculdades de Direito, elas ensinam o direito aos clientes e não aos alunos. Entendi. Na minha época, nós éramos alunos e não clientes. Hoje há uma filosofia diferenciada. O aluno que senta numa carteira de uma sala de aula, eu sou antigo, então eu falo carteira, uma sala de aula, ele é um cliente. Ai de você, professor, se você não aprová-lo. Aí a mãe e o pai vão dizer, mas eu estou pagando a faculdade. Olha aí que coisa. Chegamos nesse absurdo. Bem, deixa eu continuar, porque tenho mais uma pergunta importante para você. Quais são os erros que o advogado não pode cometer em relação ao marketing? Tá. Fica parado. Que bom. Ficar parado. Esse é o principal erro. Você sabe que eu comentei as palestras que eu ministro, eu começo a palestra e termino a palestra falando do fazer versus a vontade de fazer. Você ter vontade de fazer é uma coisa, fica só no imaginário. Fazer é que diferencia as pessoas, né? Então é essa coisa de ficar parado. Colocar empecilho. Mas é caro. Mas eu estou cansado. Mas é difícil. Tudo é empecilho para você não crescer na carreira. Né? Claro. Então, faça. A gente falou bastante coisa, mas nada vai adiantar a teoria se não tiver a prática. Porque pode ser que no futuro você se arrepende de não ter feito o que deveria fazer naquela época. Exato. Não é verdade? Outro dia só para finalizar, eu escrevi o livro de marketing jurídico, Os Dois Lados da Moeda. Uhum. Outro dia eu estava falando de artigo e a menina falou assim na palestra, mas eu não tenho tempo de escrever artigo. Eu falei assim, eu escrevi um livro nas noites, durante a noite, com família, com criança pequena. Claro. Você tira meia hora da sua noite, não vai matar ninguém. Bons ensinamentos os teus. Sabe? Então precisa querer fazer, não adianta. Bons ensinamentos. Lhe dou os parabéns. Eu já estou finalizando o programa e eu queria então oferecer a você um livro que chama-se O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, um autor italiano maravilhoso. Eu tive a felicidade de traduzir para o português. E a Quartier Latin, através do Vinícius, me mandou uns livros que estavam lá para que eu oferecesse a todos os meus convidados. Então eu ofereço a você esse livro, O Crime Complexo. E também quero oferecer um presentinho aqui, uma lembrança do nosso programa. Olha, que bom. Obrigado, doutor. Agradeço tanto os presentes aqui quanto a presença aqui no programa, né? Mas a honra é nossa. Agora eu peço as suas considerações finais. Tá bom, vamos lá. Então, continuando nessa linha de fazer, né, de não ficar parado, a verdade é que hoje o mercado está muito saturado de advogados, né? A gente está falando das faculdades, está cada vez injetando mais advogados. Se você ficar parado, se você não tiver noções de marketing, de como se posicionar, de como correr atrás do cliente, você vai ficar no passado. Claro. Essa é a verdade. Mesmo sendo novo, acabou de sair da faculdade, muitas pessoas ficam no passado. Muito bem, Alexandre Mota. Direito e Justiça em Foco, através da minha pessoa, agradece bastante a sua presença, a sua eloquência verbal, no sentido de levar, e a sua intelectualidade, no sentido de levar ao telespectador uma esperança. Eu acho que nós temos que empregar esse termo que agora me veio à mente, esperança, porque o Brasil é um país excelente. As pessoas são pessoas excelentes, mas nós não temos muita esperança de reconquistar aquilo que os grandes vultos do passado nos deixaram. Exato. Então nós temos que reagir e graças à juventude, a juventude que tem uma capacidade mental, como você, porque você é jovem, que vem aqui no programa Direito, Justiça e Foco e transmite uma ode à esperança. Isso é muito bonito. Muito obrigado por você ter vindo aqui, viu, Alexandre? Eu que agradeço. Eu estou sensibilizado com isso. Eu que agradeço. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras do filósofo grego Plutarco. A mente
não é um recipiente a ser preenchido, mas uma chama a ser inflamada. Mais uma vez, Alexandre, eu agradeço muito, não é, esse consultor de marketing, não é, jurídico, vir aqui no programa e dividir conosco os seus conhecimentos sobre alavancar os negócios através do marketing jurídico. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até mais.